E aí, galerinha do meu canal, tudo bem? Tudo na paz com vocês? Eu espero que sim. Olha, hoje eu vou responder a uma seguinte pergunta, mas eu vou falar um pouquinho sobre a influência da mídia, certo? A influência da mídia. Claro que eu não vou aqui me instigar muito, não vou falar muito diretamente do aspecto da televisão, nem do aspecto do rádio, por exemplo, ou dos filmes, ou dos jogos. Não vou falar exatamente sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre o cinema. Será que um cristão pode ir ao cinema? O que você acha? Pode ou não pode? É claro que nesse meio termo existem muitas controvérsias, existem muitas coisas, e é importante, é preciso nós conhecermos a fundo, entendeu? É claro que algumas pessoas, elas têm um princípio, outras pessoas têm outro tipo de princípio, então isso também nos leva a ter que dar uma amenizada em algumas situações muitas vezes, entendeu? Mas, acima de tudo, está este livro aqui, ó, a Palavra de Deus, certo? E no livro de Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 8, diz o seguinte para mim e para você. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, que é desejável, que é bom, né? Então, que tem que ser isso que tem que ocupar a nossa mente. E aí eu vou voltar à pergunta novamente. Um cristão, ele deve ir ao cinema? O que você acha? Sim ou não? Deixa aí depois os seus comentários, tá certo? Por favor, deixem aí para mim poder ver e comentar e compartilhar com vocês e interagir com vocês. Ó, um cristão ele pode ir ao cinema? Algumas pessoas dizem que pode, outras pessoas dizem que não pode, outras dizem que só pode dependendo dos filmes, e etc, e etc, e etc, né? Por aí vai, tá certo? É claro que existem muitas pessoas um pouco mais antigas, e até eu pensava assim também, que nós não poderíamos ir para o cinema pelo simples fato de que a gente não tem o controle na mão, né? E se passar alguma cena indevida ali, aí a gente não vai ter como tirar. Mas é claro que quando nós estamos assistindo na nossa casa um filme, por exemplo, e passa uma cena inadequada, é claro que a gente não passa. Ou se a gente passa, mas a gente demora. E mesmo que a gente demora, a gente vê a cena. Entendeu? Mas existem algumas situações mais. Por exemplo, algumas pessoas dizem assim, não, nós não podemos ir ao cinema porque não é um lugar de cristão. Porque lá tem música tal, tem não sei o que, tem fala assim. Se for por questão disso, a gente vive num mundo aonde, por exemplo, tem dias que eu estou aqui e de repente começa a cantar um funk ali, passar uma música, um brega ali, entendeu? Então não tenho como tirar isso e aquilo vem chegando aos meus ouvidos, certo? São o meio em que nós vivemos, é um meio complicado, então não seria por causa disso também. Há algumas pessoas que não podemos ir para o cinema porque lá é um escurinho e as pessoas vão namorar lá no escurinho, né? E fazer relações sexuais e tudo mais. Hoje eu acredito que não é mais assim e que realmente de fato o cinema passou a ser um local mais de família, não é? Mais local de família. E muitas vezes a gente passa na rua e vemos lá as pessoas se pegando lá no maior amasso, não é verdade? Então também não seria por causa disso. Então por que que seria? Qual é o problema então? Não é, qual é o problema? Antes de falar do problema, eu gostaria de falar o seguinte para você. Foi feita uma pesquisa sobre o poder da influência da mídia ou das mídias. Foi feita uma pesquisa e sobre o poder de reação que o nosso subconsciente tem. Aí na pesquisa revelava o seguinte: um livro, por exemplo, daquilo que nós lemos, um livro, 80% ele fica no nosso consciente, 20% fica no subconsciente. Eu quero explicar algo para você. O consciente é tudo aquilo que eu faço pela razão. Por exemplo, eu estou vendo aqui o computador, estou vendo aqui que tem uns desenhos e etc. Meus olhos conseguem captar. Isso aí é o que fica no nosso consciente. O subconsciente é aquelas coisas que passam pelos nossos olhos e vão direto aqui para o subconsciente. Eu não tenho controle, eu não tenho a mínima
a mínima, como é que eu posso dizer? Eu não tenho a mínima condição de acessar aquilo dali. Eu não tenho a mínima condição. Por exemplo, quando nós passamos por alguma pessoa e que nós ficamos na nossa mente assim, rapaz, eu acho que eu já vi aquela pessoa ali. Aquelas são informações do subconsciente que vai vindo aos poucos. Por exemplo, nós sonhamos voando, como muitas vezes eu sonho. Nunca voei na minha vida, né? Nunca voei, nunca passei por essa experiência, nem mesmo de avião. Mas às vezes a gente assistindo filme, assistindo a novela, não sei o que, aquela coisa toda, e aquilo dali vai para o nosso subconsciente. Às vezes a gente sonha com pessoas que a gente nunca viu na vida. São imagens que a gente vê, que os nossos olhos, que passa diretamente dos nossos olhos, que passa diretamente do consciente e vai para o subconsciente. Então o subconsciente é tudo aquilo que você não consegue ir lá e mexer. Você não consegue mexer. E existe às vezes o subconsciente, ele, por exemplo, numa hora de um medo, você consegue pular um muro tão alto, meu Deus. Você depois vai olhar e dizer, como é que eu pulei isso? Ali são coisas e são reações do subconsciente. No momento ali que ele acha que você precisa, ele manda. Entendeu? Às vezes a nossa mãe diz pra gente, você nunca falou isso e agora tá falando isso. E realmente você se pega, realmente eu nunca falei isso. Por quê? São coisas que você vai ouvindo e vendo de outros lugares, está no seu subconsciente. Você não tem como ir lá e mexer nele. Você não tem como. Está lá, armazenado. E você nem sabe que está ali, mas está lá. E de repente, numa hora ou outra, ele joga, achando que você precisa daquilo dali. Então é ali o subconsciente. Certo? O subconsciente ele trabalha desta maneira. Ok? O subconsciente armazena 20% de tudo aquilo que nós lemos. Ou seja, de tudo aquilo que nós lemos, 80% fica no nosso consciente. Ou seja, a gente sabe que a gente leu, a gente entende. Se alguém perguntar, a gente responde facilmente. Mas 20% fica no subconsciente. A gente nem sabe que está lá. A música, por exemplo, de tudo que nós ouvimos com respeito à música, 50% fica no nosso consciente. 50% fica no nosso subconsciente. Tem aquelas músicas chiclete, aquelas músicas velha chata, que fica lá, enfinca, 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 enfinca. Acho que você já ouviu esse tipo de música, não é? E aí você não gosta daquela música, é uma coisa chata, 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 mas você não consegue tirar dali? Fica lá no subconsciente, está além do nosso alcance, do nosso poder de influência. Entendeu? Fica lá e você não consegue tirar e de repente você esquece. De repente você vem na sua mente. Como muitas vezes eu ia dormir e de repente vinha uma música na minha mente. Eu dizia, meu pai, tira esse negócio da minha mente. De vez em quando vem na minha mente o seguinte: a música toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte, né? Na minha casa toda hora é hora. Entendeu? Então fica aquela coisa, não é verdade? E nós não temos controle sobre esse tipo de coisa. Entendeu? A televisão, de tudo que nós assistimos, que nós vemos ali na televisão, 40% fica no nosso consciente, 60% ele vai para o nosso subconsciente. Sabe por que hoje nós imitamos a moda? Porque a moda está ali, na televisão. A moda está na televisão. Está no nosso subconsciente. E aquilo vai nos moldando, e aquilo vai nos influenciando de tal maneira que nós só achamos que estamos de boa se nós seguirmos a modazinha que os camaradas citaram lá. Se sai o perfume ali, se sai a propaganda de um perfume, nós queremos comprar aquele perfume. Se sai a propaganda de um carro novo, nós queremos comprar, né? O poder da influência que a mídia tem sobre nós, né? 50% fica no nosso consciente, 50% fica no nosso subconsciente. E outra, quando nós somos estimulados, por exemplo, se passa o desenho ali da Coca-Cola, se passa a propaganda da Coca-Cola, não adianta você dizer que não gosta, você fica impressionado com aquilo dali e o teu subconsciente ele vai te levando a querer usar aquele tipo de coisa, a experimentar. Tem gente que nunca experimentou na vida, mas quando vê a mídia, quando vê a propaganda, nossa, rapaz, eu acho que esse negócio é bom. É levado a pensar de outra maneira, né? A ver com outros olhos. E a gente é instigado, a gente é levado a querer usar aquele tipo de coisa. Mas
nós já falamos do livro, nós já falamos da música, já falamos da televisão, agora é do cinema. O que é que o cinema tem? Por exemplo, de tudo que nós assistimos no cinema, 2% fica no nosso consciente. 98% vai para o nosso subconsciente. Então veja o quanto o poder de influência ele tem sobre o nosso subconsciente. E o nosso subconsciente não tem reação com respeito a esse tipo de coisa. Por quê? 2 fica no nosso consciente. O 98. 98. Veja o número alarmante, o tamanho ali. Vai para o nosso subconsciente. Isso foi uma pesquisa feita por uma empresa de cinema. Mundial. Que agora eu não sei o nome e não vou poder citar também o nome dela. Certo? Então essa foi a pesquisa que foi feita. Então, irmãos e amigos, o cinema em si, ele tem um grande poder de influência. Primeiro, por causa da sua grande tela. Porque, como a tela é bem grande, você não tem um meio de escape daquilo ali. Quando você está assistindo em sua casa, a televisão pode até ser grande, mas é umas 42 polegadas, 50, 60, 80, não sei, né? Mas mesmo assim, ali você tem como ter um meio de escape. A imagem não fica diretamente ali, ó, aquela coisa só, e você olha para a televisão, mas de repente você olha para o celular, você conversa com alguém do lado, entendeu? Então tem alguns meios de escape. No cinema não tem. Se você conversar com alguém do lado, as pessoas lá atrás chamam a sua atenção. Se você se virar de lado assim, mas com uma tela tão grande, você continua vendo, enxergando. Entendeu? E existe ainda a questão que eles colocam um escurinho ali, né? Realmente eles deixam escuro. Por quê? Para vocês poderem ver. Agora imagina, se o cinema normal tem 98% do nosso controle que vai para o subconsciente, imagina aquele que são 3D, 4D, 5D, 6D, não sei. Imagina aí. Aí é que o poder de influência é maior. Sabe por quê? Aquelas imagens elas vão diretamente para o subconsciente. E eu quero dizer o seguinte, o subconsciente ele reage de acordo com aquilo que eu vou fazendo. De acordo com o que eu estou vivendo ali no momento. Digamos que eu assisti um filme de adrenalina pura. Tal aquela coisa bem, aquele negócio bem energético. Meu amigo, você acha que se eu entrar num carro e eu começar a andar numa velocidade de 100, 120 km por hora, eu vou achar que eu estou acima do limite? Pouco. Entendeu, meu amigo? Então, eu e você, nós precisamos ter cuidado com respeito a isso. Principalmente aqueles que realmente de fato se consideram cristãos. 1 Coríntios, o capítulo 10, o versículo 23, diz o seguinte para mim e para você. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Entendeu? Então o cinema, ele não edifica. De uma maneira ou de outra, ele não edifica. Certo? Ele não edifica. É interessante, né? De tudo aquilo que eu falei para vocês, que a gente disse que não podemos ir para o cinema, não é nada disso. Né? Não é mas é simplesmente pelo poder de influência que ele tem sobre a nossa mente. E a nossa razão é submetida às emoções. A razão é anestesiada e as emoções dominam as nossas ações. Foi feita uma outra pesquisa. Foi colocado no cinema 30 segundos ali da propaganda da Fanta Uva. Certo? Foi colocado ali, menos de 30 segundos na realidade. Foi colocado uma propaganda da Fanta Uva. E as pessoas que saíram, quando saíram do cinema, já tinham ali fora uma banca vendendo Fanta Uva. E é interessante que nesse dia a Fanta Uva vendeu muito mais do que a Coca-Cola. Entendeu? Somente pelo poder de influência, porque tinham ali, em alguns segundos, uma propaganda da Fanta Uva. E algumas pessoas disseram assim, olha, eu não gosto desse tipo de refrigerante, mas estou com vontade de tomar. Tanto que aquilo dali instiga o nosso pensamento, instiga a nossa razão, o nosso subconsciente. Meu amigo, existe no cinema, existe em todos os meios de comunicação, né, de mídia, mas principalmente no cinema, existe a anestesia da consciência. É como se fosse uma anestesia na nossa consciência, né? Nossa consciência fica ali paralisada. Existe uma estimulação do lóculos
cérebros, que é uma região do cérebro que produz a substância noradrenalina, né? Que produz e que regula, entendeu? Aliás, a noradrenalina é uma substância produzida nas glândulas adrenal, que é um órgão que está um pouquinho acima dos rins, certo? Que está um pouquinho acima dos rins. Essa noradrenalina, ela aumenta as batidas do coração e aumenta também o estado de alerta, entendeu? Ela aumenta o estado de alerta. Então o nosso corpo fica assim, ó, naquele alerta. Tem gente que quando sai do cinema já tá assim, ó, com aqueles olhão assim para fora. Por quê? Por causa da noradrenalina. E isso acontece por causa da estimulação do locus ceruleus, entendeu? Então nós temos que ter cuidado com esse tipo de coisa. Então se a nossa pressão ela aumenta, se o nosso sistema de alerta aumenta, aí vai vir outras substâncias que vão vir ali como a adrenalina e também como a dopamina, né? A dopamina. A noradrenalina, ela age diretamente no córtex pré-frontal, que é um sistema que consiste em uma parte do nosso cérebro, localizado no lobo frontal, aqui na frente na frente do cérebro, né? E ele é responsável pela atenção, pelos pensamentos e pelas ações. A noradrenalina, ele é um neurotransmissor, certo? E a dopamina também. E aquilo dali vai anestesiando a nossa mente, ou seja, a noradrenalina faz os batimentos ficarem fortes, né? Mais altos, faz o corpo ficar em estado de alerta. E aí, para resolver esse problema, se sai a dopamina, a adrenalina, para tentar acalmar desculpa aí, para acalmar o nosso corpo, né? Vamos dizer assim, o nosso cérebro, o nosso organismo. Imagina aí, você está aqui todo de boa, de repente alguém chega e toca no seu ombro. O que é que acontece? Você se espanta, né? Você fica com medo. Mas por que você não morre do coração, vamos dizer assim? Por causa da dopamina, por causa da adrenalina. Mas imagina, teu corpo direto ali, ó, 1 hora, 1 hora e meia, colocado sob total pressão e a dopamina caindo ali em cima direto. Então você vai ficar doidão, mano. Vai ficar, né? É por isso que aqui diz que a razão é anestesiada e as emoções dominam as nossas ações. Entendeu? No momento que você tem um medo, você corre, você grita, você chora. Por quê? Aliás, a razão, ela foi anestesiada e as emoções dominam as nossas ações. Dominam as nossas ações. E tudo isso acontece lá, no cinema, com maior intensidade, com maior força, com maior fluido, e você não tem como escapar, não tem meios de escape ali. O único meio de escape é você sair, entendeu? Então, por isso que tem muita gente que quando assiste um filme sai logo chorando, aquela coisa toda, porque a nossa mente é colocada sob pressão. Ó, o público-alvo do cinema são a maioria mulheres, são a maioria também jovens, entre 19 e 25 anos. Também são a maioria, 48%, estão ainda no ensino médio. Meu amigo, o impacto sobre a mente, né, é muito forte. As luzes, as imagens rápidas ali, as cores, o som, né, tudo isso influencia a gente ter umas emoções fortes ali. O cinema, ele consegue segmentar o público, dividir o público em faixa etária, coisa que muitas vezes os filmes em casa não conseguem fazer, né? Os filmes que são colocados ali no cinema, o cinema em si, eles são planejados por pessoas estudiosas, que estudam o comportamento das pessoas e os comportamentos humanos, para poder influenciar eles ali. E também há uma baixa dispersão, ou seja, as pessoas que vão a primeira vez no cinema, raramente elas deixam de ir. Elas continuam indo, elas vão indo. Por quê? Porque eles conseguem manipular a cada um de nós. Mas agora eu gostaria de dar 5 razões para você não ir ao cinema. Por exemplo, a primeira, não escandalizar o irmão. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 12,
diz o seguinte, ó. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Meu irmão, existem muitos irmãos que na época deles, realmente o cinema era uma coisa banal e que nós não deveríamos ir. Então, se eu vou e o irmão está ali vendo, ele vai se escandalizar, e se eu escandalizo o irmão, o que acontece? Eu estou pecando contra Cristo, diz o texto bíblico. Segunda razão, lá é a roda dos escarnecedores. Salmo 1 fala que nós não devemos nos sentar na roda dos escarnecedores, né? E não devemos participar das suas conversas. E lá no cinema é justamente isso que acontece. Os filmes que são colocados lá, as propagandas que existem lá, né? A influência, o modo ali, tudo isso ali são a roda dos escarnecedores. Terceiro, o escurinho do cinema, como eu já falei. O escurinho, ele foi colocado justamente para que você não tire o foco da tela, né? E 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, diz o seguinte: que esqueci a palavrinha, ó. Mas que comunhão, a palavrinha é, que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem? Quarta razão, aliás, o tamanho da tela. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz que nós não devemos nos conformar e nem participar com as coisas deste século. Entendeu? E o tamanho da tela é justamente para que você não perda nada, é para que você não perca a atenção, não tire a atenção daquilo dali. E por fim, o quinto, que eu acho até um pouco interessante. Na dúvida, não ultrapasse. Se você fica em dúvida se ir ao cinema é bom ou não, se você fica em dúvida se ler um livro, se ler determinado livro é bom ou não, então por favor, não vá. 1 Coríntios capítulo 10, verso 23, que foi o que nós lemos, diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Meu amigo, nós podemos fazer de tudo, porque Deus nos deu a liberdade, mas nem tudo edifica, nem tudo é lícito, nem tudo convém. Aliás, nem tudo convém. Então, meu amigo, que eu e você, nós estejamos prontos e preparados para seguir ao Senhor, a sua palavra, para buscarmos aquilo que edifica e não aquilo que nos destrói. É claro que eu poderia falar das novelas, é claro que eu poderia falar dos filmes violentos, é claro que eu poderia falar dos jogos violentos, é claro que eu poderia falar dos filmes pornográficos, das cenas pornográficas, entendeu? De filmes e desenhos que nos ensinam somente a nos afastar de Deus. Tudo isso é uma má influência. A mídia, de um modo geral, é complicado. Por exemplo, tem gente que passa mais tempo com o Facebook, no Instagram, no Twitter ou no WhatsApp, mais tempo com isso aí do que de fato com a sua família ou com os seus amigos. E tudo isso são problemas e são maus. E isso tudo tem um poder muito grande de influência. Entendeu? Eu poderia falar muitas e muitas coisas, mas eu vou falar simplesmente hoje do cinema. O cinema, meu amigo, de um modo geral, não é o lugar de um cristão. Entendeu? Então que você possa ter entendido isso, que você possa deixar os seus comentários aí, vou ficar muito grato, tá bom? Então valeu, um abraço para você e nos encontraremos no céu, se Deus quiser. Valeu, um abraço e até mais.